O Botafogo apresentou Alan, apresentou Igor Jesus, Almada foi anunciado, Botafogo mostrou também o seu novo núcleo de saúde e performance, e aí a gente fica realmente com a mão assim, ó, esfregando as mãos para que a gente consiga logo um título, né, para deixar a torcida do Botafogo muito feliz e obviamente um pouco mais calma também. Mas quais são as verdadeiras chances de títulos do Botafogo? Existe fair play no futebol brasileiro? Você é a favor do fair play? Você acredita que no futebol brasileiro exista isonomia? Você acredita na idoneidade da CBF? Você acredita na idoneidade da arbitragem? Parece que eu estou falando sobre muitas coisas, mas eu estou falando da mesma coisa. Depois da vinheta. Olá, eu sou Tarso Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo, obviamente. Para você que já acompanha o canal do Caboclo, provavelmente você já sabe o que tem que fazer e você já deve estar fazendo. Mas se você é novo aqui no canal do Caboclo, eu vou te pedir o seguinte: deixa o like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações de conteúdos novos como esse aqui. Seja membro Helenos e Helenas no canal do Caboclo. Você tem, por menos de R$ 4,99, várias vantagens, inclusive assistir esse vídeo que eu estou colocando aqui para vocês em primeira mão. Quem é membro do Caboclo, quem é membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo, já assistiu esse vídeo aqui, ou já teve a chance de assistir em primeira mão. Então não perca tempo, seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo. Se você acredita e quer apostar cada vez mais no canal do Caboclo, quer fortalecer o canal do Caboclo cada vez mais, você também pode fazer um Pix para o canal do Caboclo, para minha chave canaldocaboclo@gmail.com, e eu vou ficar muito feliz em receber lá seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, suas críticas. Pode mandar para mim por lá, que eu vou fazer questão de ler aqui no próximo vídeo que eu fizer, tá bom? Eu quero dedicar esse vídeo ao Boi Caprichoso, tricampeão do Festival de Parintins, o querido touro negro da América, o boi campeão, o boi tricampeão que triunfou mais uma vez, um festival maravilhoso, um espetáculo maravilhoso. E quero dizer para vocês, o Boi Caprichoso hoje não tem rival. Vocês estão vendo o Botafogo fazendo investimento em infraestrutura, né? O Botafogo trouxe como parceira a Life Fit e acabou de inaugurar o novo núcleo de saúde e performance, que ficou novinho em folha, ficou espetacular, show de bola mesmo, dá um orgulho, né? Até escorre uma lágrima na gente, dá um orgulho em ver o Botafogo inaugurando sua infraestrutura, você vendo, por exemplo, no Botafogo obra de concreto, né? De que a gente diz de tijolo e concreto, e o Botafogo também reforçando sua equipe, trazendo jogadores extremamente importantes, encorpando elenco, jogadores como o Alan, que foi anunciado já pelo Botafogo, o Igor Jesus, que vai ser anunciado logo em breve, mas já foi, inclusive, quer dizer, a entrevista coletiva dele vai ser feita em breve, mas ele já foi anunciado como reforço do Botafogo. O John Textor anunciou, mostrou, na verdade, apresentou o Almada numa entrevista que ele deu para o Visão Botafoguense, no canal do YouTube Visão Botafoguense. Então, a gente ainda está vendo, por exemplo, que o Botafogo está procurando mais reforços, precisa de um zagueiro, talvez um lateral direito. O Botafogo integrou o Carlos Alberto, aquele mesmo Carlos Alberto que estava no Botafogo no ano passado, e também o Segovia, Matias Segovia, ao elenco principal do Botafogo. Ou seja, o Botafogo vem muito forte para o restante do ano, para as oitavas de final da Copa do Brasil, para as oitavas de final da Libertadores, para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Faltam poucos jogos aí para terminar o primeiro turno. O Botafogo está disputando realmente ali em cima. E você, alvinegro, deve estar se perguntando, né, quais são realmente as chances de título que o Botafogo tem esse ano. Essa pergunta, na verdade, ela passa por muitos outros fatores, por vários outros fatores, mas, na verdade, tudo converge para o mesmo ponto. Eu vou falar sobre isso, fica comigo aí que eu vou explicar tudo direitinho. Porém, antes eu quero lembrar que com essas contratações, vocês têm visto, né, algumas críticas na grande mídia, o pessoal dizendo que o Botafogo está gastando o que não tem, e aí já tem gente brigando, gritando, querendo fair play financeiro, tudo que não tem no meio dessa discussão toda, no meio dessas proposições todas, é honestidade, na minha opinião. Existem pessoas que, inclusive, eu até vou citar aqui, que são pessoas que eu respeito muito,
são pessoas que eu acompanho, inclusive, e, porém, na discussão mais abrangente, né, com relação a fair play financeiro, fundação de uma liga no Brasil, tudo isso, na verdade, vem sendo discutido somente na superfície e de uma forma muito, muito, muito enviesada para sempre manter o status quo no futebol brasileiro, tá bom? Para a gente entender, antes de mais nada, tá? O futebol brasileiro, ele hoje está dividido em dois blocos de negociação. Um, vocês já conhecem, que é o bloco da Libra, e o outro é o LFU, que é a Liga Forte União. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre os clubes que são filiados e recentemente a gente teve a filiação de mais um clube ao bloco, que é o Corinthians, né, que chegou essa semana para a LFU. E isso faz uma diferença muito grande, né? Muito, mas muito grande mesmo. E isso já deixou, inclusive, o pessoal do Jardim Botânico, lá da Rede Globo, de cabelos em pé. E por quê? Porque isso ameaça o modelo de negócios da Rede Globo. Você vai entender tudo que eu estou falando aqui no decorrer desse vídeo. Então, fica comigo, presta atenção. O John Textor, inclusive, nessa entrevista lá no Visão Botafoguense, ele fala que o foco nesse momento é o investimento no elenco principal do Botafogo. O que corrobora, inclusive, é um outro vídeo, né, que eu trouxe aqui para vocês, em que ele havia decidido ir para o tudo ou nada e tentar ganhar algum título, porque isso não somente elevaria muito as receitas do Botafogo, mas isso também dá uma projeção muito grande do Botafogo no cenário internacional. Isso vai mexer, inclusive, com o valor de mercado de jogadores do Botafogo e também favorece muito no momento que ele for abrir o IPO da Eagle, tendo o Botafogo campeão como um dos seus ativos principais. Porém, a gente precisa pensar aqui o seguinte: quais são as chances reais de título do Botafogo? Se eu tivesse que apostar hoje, tá? Eu colocaria como chance real de título do Botafogo a Libertadores. E explico. Pode ser, aparentemente, um dos torneios mais difíceis da América do Sul. Há controvérsia. Talvez a Copa do Brasil seja mais difícil do que a própria Libertadores. Porém, a gente não tem na Libertadores um fator que é muito determinante, ou que pode vir a ser muito determinante nos torneios organizados pela CBF: a arbitragem. E não é chororô, eu não estou aqui reclamando, é fato. Tá? A arbitragem hoje ela tem um lado, a arbitragem hoje ela tem um direcionamento, e isso tem um motivo para ser. Tá? Todo mundo tem visto o que está acontecendo na arbitragem brasileira, os critérios, como os critérios, por exemplo, de expulsões, né, são, só para vocês terem uma ideia, né, até agora, no momento, as duas equipes que têm a maior quantidade de jogadores expulsos a favor deles, né, ou seja, as duas equipes que tiveram mais jogadores adversários expulsos são Flamengo e São Paulo, com 5 jogadores cada. Logo em seguida vem Bahia, com 4, e Palmeiras, com 3. Coincidentemente, os 4 são da Libra, né? E o Vitória também tem bastante jogadores expulsos contra eles. Ou seja, há um direcionamento, óbvio que há um direcionamento. E há esse direcionamento simplesmente porque a Rede Globo fechou com a Libra, né? A Rede Globo tem os direitos de transmissão, tem os direitos exclusivos de transmissão sobre os mandantes dos clubes que fazem parte da Libra hoje em dia, que são 11 clubes. Desses 11 clubes, boa parte deles está na Série A, né? Está jogando na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tem alguns clubes também que estão jogando na Série B, como é o caso do Santos. E no caso da Liga Forte União, a gente tem, agora com a chegada do Corinthians, uma maioria dos clubes jogando na Série A. Dos 20 clubes hoje jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, a maioria é da Liga Forte União. Isso faz uma grande diferença, isso pode realmente abalar as estruturas do Campeonato Brasileiro, pode abalar as estruturas do futebol brasileiro. E por que, né, que isso pode abalar as estruturas do futebol brasileiro? Porque o Corinthians vindo para a LFU ou para a Liga Forte União, isso altera drasticamente a arrecadação da Libra e a distribuição da grana entre os clubes associados da Liga. O acordo do Corinthians com a Liga Forte União, ele vai render aos cofres do clube 1,1 bilhão de reais entre os anos de 2025 a 2029. É uma grana pesada, uma grana preta mesmo, né? E aqui a reportagem, né, que é do dia 28/6, dizia que a negociação ainda precisava ser aprovada pelo Conselho de Orientação, o CORI, do Clube Paulista. Já foi aprovado, já passou,
e o Corinthians já faz parte da Liga Forte União. E aqui o seguinte, afinal, o acordo vai ter um impacto direto no contrato entre Globo e Libra, a outra liga que negocia dos direitos de TV do Brasileirão. Vamos entender isso aqui. Aqui ele fala o seguinte, ó, em março desse ano, a Globo fechou acordo com a Libra para a exibição dos jogos dos clubes que pertencem ao grupo nas edições de 2025 a 2029 do Brasileirão. O contrato prevê o pagamento de 1,3 bilhão por ano pelos direitos de TV aberta e fechada. Presta muita atenção nisso. Aberta e fechada. Aqui é pay-per-view Premier, tá? Ficou acordado que esse valor será alterado caso clubes entrem ou saiam da Libra no período. É o que deve acontecer agora, com a decisão do Corinthians em assinar com a LFU, o montante anual terá um desconto de 10% e vai cair para 1,17 bilhão de reais. E com isso, né, a Libra, com a saída do Corinthians, a Libra fica com apenas 8 membros da Série A de 2024. Se o número se mantiver igual a 2025, haverá um decréscimo de mais 11%, abaixando a receita para 1 bilhão. Isso pode acontecer caso o Santos não volte à elite do futebol brasileiro. Ou seja, a Libra pode continuar com 8 clubes, né, na Série A, e se o Santos não subir, a receita cai para 1 bilhão. Ou seja, cada vez a divisão do bolo da Libra vai ficando menor. Agora, tem uma coisa aqui que eu acho que é super interessante, que é o impacto nos planos do pay-per-view. A saída do Corinthians da Libra traz outro problema para o acordo com a Globo, o modelo de negócios do pay-per-view. Com menos da metade dos clubes da Série A, a emissora só teria garantia de um jogo exclusivo no Premier a cada 2 rodadas. Uma queda brusca em relação ao contexto atual. Trocando em miúdos, inviabiliza o Premier, é o fim do Premier. O contrato com a Globo prevê o repasse de 40% da receita líquida gerada pela venda de seus pacotes de pay-per-view. O valor não está especificado porque a emissora não consegue prever o faturamento e as partes tratam esse pagamento como um extra. Beleza, como extra. Só que no momento que eles sentam para negociar, que os clubes sentam lá para negociar direitos de transmissão, é justamente em cima do pay-per-view que as diferenças mais gritantes são colocadas. É ali que o Flamengo lava a égua, é ali que o São Paulo, que o Palmeiras, então, deita e rola, e é justamente onde está o impasse que inviabiliza a criação de uma liga no Brasil. Eu estou colocando isso aqui porque, gente, isso é extremamente importante, porque isso dá para a Liga Forte União um poder de barganha que ela não tinha até então com a chegada do Corinthians, tá? Só que a gente tem que ficar atento a alguns detalhes. Com esse poder de barganha, a LFU ainda não fechou os seus direitos de transmissão de jogos internacionais e também de direitos de televisão fechada, de pay-per-view, tá? E a Globo é uma das interessadas, não, talvez a maior interessada, inclusive é a emissora que está oferecendo mais dinheiro, né, para que o acordo seja fechado. A LFU, aparentemente, está cozinhando a Globo. E eu, particularmente, espero que a LFU não feche com a Globo. Por quê? Porque essa é a chance única que a gente tem de mexer no calendário e também nos horários de jogos do futebol brasileiro. Por quê? Porque hoje, quem define calendário no Brasil é a Globo. É a Globo que define, por exemplo, que o Botafogo vai jogar às quartas-feiras, 19 horas, tirando o público do Botafogo do seu estádio. E aí teve muita gente que brigou comigo, que ficou chateada comigo quando eu fiz o último vídeo falando sobre o baixo público do Botafogo. Gente, eu não sou a favor que a torcida do Botafogo se ausente do estádio, como muita gente, né, quis interpretar. Pelo contrário, eu sou a favor que a torcida do Botafogo coloque 30 mil torcedores de média no estádio Newton Santos. Agora, você concorda comigo que quarta-feira, 19 horas, fica muito difícil para quem trabalha, pelo menos até 6h30 da tarde, sair do trabalho e ir para o estádio? E não é pouca gente que a gente está falando, porque a gente está falando de uma torcida composta majoritariamente de trabalhadores. Você concorda comigo que os jogos num final de semana, sei lá, num sábado às 6 ou no domingo às 4, para você organizar uma caravana para vir de fora da cidade é muito mais fácil? E a gente está falando aqui de um acréscimo talvez de 10 mil torcedores, né, que vem muita, a torcida do Botafogo é muito grande, fora da cidade do Rio de Janeiro também. Quarta-feira, 19 horas, a gente vai ter essa galera no estádio? Não, não tem.
Então, o primeiro impacto que isso tem nas contas do Botafogo, nas receitas do Botafogo, é imediato. É o fato da Globo determinar calendário e utilizar, por exemplo, a sua grade de programação como represália a todos aqueles clubes que não rezarem a sua cartilha. Logo, o Botafogo está experimentando isso, está vivendo isso na pele. É sobre isso. Tá? É por isso que eu fiz aquele vídeo sobre a torcida, para a gente não virar a nossa artilharia para a torcida do Botafogo. Tá? A gente virar artilharia para o inimigo certo. Tá? O inimigo não é a torcida do Botafogo. Foi isso que eu quis dizer com aquele vídeo. Mas vamos lá, vamos continuar. Ou seja, a gente tem uma oportunidade ímpar, tá? De conseguir fazer com que as forças sejam mais equilibradas e que uma liga, né, no Brasil seja fundada, embora, né, as esperanças na fundação da liga ainda sejam bem pequenas, né, porque é uma coisa de médio e longo prazo, agora virou de médio e longo prazo, só lá em 2028 que eles vão sentar novamente para poder discutir isso aí, porém a correlação de forças mudou. E como a correlação de forças muda, tá, é extremamente importante a gente entender quem está do lado de quem. A Globo tem os seus interesses diretos na Libra. E os clubes que estão na Libra hoje, né, são os clubes mais beneficiados em todos os sentidos. Já falei aqui da questão dos cartões, e se você olhar para o G6 do Campeonato Brasileiro hoje, apenas Atlético Paranaense e Botafogo não são da Libra. Você tem no topo do G6 o Flamengo, o clube mais beneficiado do ano com a arbitragem até agora, depois o Palmeiras, né? Depois o Botafogo, depois o Bahia e depois o Atlético Paranaense, né? Se a gente for levar isso em consideração, se a gente considerar que o G6 hoje do Campeonato Brasileiro é majoritariamente composto pela Libra, a gente entende o quanto que a arbitragem está fazendo diferença. E Fluminense vai ter que se virar, vai ter que remar muito contra a maré, eles que não gostam de remo, mas vão ter que remar muito contra a maré para não caírem para a segunda divisão. Corinthians a mesma coisa, já demitindo o técnico. E os outros clubes que estão ali na rabeira, o próprio Grêmio também, que faz parte da Libra, inclusive, né? E faz parte da Libra. Porém, o Grêmio tem demonstrado uma crescente insatisfação com os rumos da Libra. Não me surpreenderia se a gente visse Grêmio e Atlético Mineiro deixando a Libra. Eu acho que se esses dois clubes deixarem a Libra, eles ferem a Libra de morte. Tá? E aí a possibilidade da gente ter a fundação de uma liga no Brasil de uma maneira muito mais organizada, de uma maneira muito mais equânime também com relação à divisão das receitas, né, divisão das receitas de televisão, essas chances crescem exponencialmente, tá? Eu fiz um recorte aqui, eu quero agradecer de antemão o pessoal da Futuri, o Gabriel, lá da Futuri também, que me autorizou a utilizar um pedacinho de um vídeo aqui, onde a gente tem, isso é uma discussão de um ano atrás, uma entrevista de um ano atrás, que eles fizeram com o Amir Somog, que é consultor justamente na área de marketing esportivo, e ele fala aqui dá 5, 6 minutos mais ou menos, uma entrevista maravilhosa. Vou deixar na descrição aqui o endereço para vocês, o link, depois assistam a entrevista inteira. A entrevista tem ao todo 1 hora, mais ou menos, uma baita de uma entrevista com a Miss Mog, que é o cara que eu falei para vocês, que eu respeito muito, e eu quero que vocês prestem muita atenção nas falas dele aqui. Eu vou dar uns pauses aqui, vou tentar dar uma interagida com algumas coisas que ele fala durante a entrevista, mas olha a importância, olha o porquê que a Liga não saiu no Brasil e a importância que tem esse movimento do Corinthians chegando agora na Liga e o quanto que o Botafogo é impactado por isso. Embora estejam com o nome Liga estampado, na verdade não há liga nenhuma nessa discussão, nesse debate. São 2 blocos de discussão, de negociação, melhor dizendo, de direitos de transmissão, né? Acho que é importante ficar claro, porque ninguém está discutindo qualidade de gramado, ninguém está discutindo comercialização, ninguém está discutindo fair play financeiro, ninguém está discutindo absolutamente nada de liga. É só o dinheiro da TV, né, Amir? A pergunta do Eduardo foi excelente, né? Que eles estão falando somente do dinheiro da TV. Olha quantos outros assuntos deveriam ser discutidos no âmbito de uma formação de uma liga e que simplesmente são ignorados. Isso não é à toa, isso não acontece à toa, tá? Olha agora a resposta do Amir. Pois é, a gente viveu isso
com o Clube dos 13, que tinha, vamos dizer assim, um fórum específico que os clubes poderiam ter criado a liga a partir de um direito de transmissão. Então, é claro, é sempre bom lembrar que de todas as receitas das ligas no mundo e no Brasil não seria diferente, a TV é a principal, a maior. Então, por isso, todo mundo se apega a ela. Só que o que acontece? A Champions, a NBA, a NFL, ela tem várias receitas compartilhadas. Por exemplo, no caso da Champions, cada dólar que a Heineken, que a Leis pagam, a Adidas, isso é reverberado para os clubes participantes. Então, não é só a TV da Champions, são as explorações comerciais que inclui aí direito de transmissão, patrocínios, tem a questão do Match Day, que a Champions meio que consegue fazer com hospitality, com ingressos. Então, finalmente, chegando ao nosso papo aqui, a gente está perdendo a oportunidade porque os clubes não têm capacidade de organização e de pensar exatamente coletivamente. Então, não é só um problema, mas vamos deixar que os bancos, né? Tipo, eu até fiz uma crítica bastante dura, que XP e BTG, recentemente, eles aparecem como os players. Eles não chutam bola, eles não contratam jogador, eles nem entendem direito porque são novos. Né? Se fosse, por exemplo, uma empresa mais das antigas, que já está aí há mais tempo, a gente poderia dizer, não, conhece os meandros. Não, eles são como as empreiteiras que vieram para construir os estádios e diziam que iam mudar o calendário. E elas saíram e o calendário continua do mesmo jeito. Então, é um poder muito maior. Então, os clubes têm esse poder, mas nós não temos hoje uma capacidade de organização de dizer o seguinte: vamos alugar uma sala de um hotel, reunir os 40 clubes, fechar a porta e só sair de lá com o contrato assinado? Vamos. Não, eles não têm essa capacidade. Então, tem que vir um BTG que vai, ele dá esse espaço, o próprio escritório, ou um XP, mas quando um deles está fazendo reuniões na Federação Paulista de Futebol, que vai ser a maior prejudicada. Eu sempre falo isso abertamente. Quem vai mais perder com a Liga é a Federação Paulista de Futebol, porque é o único estadual que realmente, ainda com os problemas, gera uma receita, repassa uma receita, e de repente estão fazendo reunião lá para decidir o futuro de uma liga que vai mudar o calendário, que o Brasileirão vai começar em final de fevereiro ou março, e vai até novembro, jogos só no final de semana, domingo, 16 horas. Uma partida vai ser duas, talvez, utilizada para mercados internacionais, mas assim, o respeito ao torcedor é sábado e domingo, 16 horas, 18 horas. O clube vai decidir, não, eu quero jogar mais às 18 horas, eu quero jogar mais. O clube pode, ele, em fórum, tomar decisões, que a NBA é assim. A NBA chega e fala o seguinte: nenhum clube pode tomar decisão sozinha. Não, não pode, mas todos os clubes juntos podem tomar uma decisão que vai mudar a liga, porque a liga só está lá porque 30 clubes permitem que aquele executivo faça o que faz. Então, é o tempo todo como se os clubes estivessem no conselho de administração do futebol. Então, resumindo, eu acho que o modelo de não discutir qualidade do jogo, arbitragem, doping, justiça desportiva, internacionalização, os produtos, eu comento, por exemplo, a gente pode aprofundar um pouco mais. Um dos produtos que eu mais assisto hoje da NBA, das ligas europeias, são esse highlight semanal que passa na detentora do direito, ESPN, por exemplo. Eu assisto na ESPN, algo que às vezes eu não consigo ver os jogos, está lá, toda a história contada, eu brinco, é um mini Globo Esporte semanal que o mundo acompanha. Então, eu não tenho dados, mas possivelmente para o público mais jovem, que acaba vendo isso na televisão, não na TV, mas na internet, esse programete é mais importante que o jogo. Então, cadê o programete do Brasil? Para ir para o mundo todo, contando sobre os clubes. Então, os clubes não estão entendendo que o que aconteceu com o Clube dos 13 se repete agora. Por quê? Até uma fonte em off, numa matéria que saiu, comentou que um dos grupos parece uma CBF repaginada. São as mesmas práticas, Edu. Esse grupo é a Libra, tá? Esse grupo que parece uma CBF repaginada é a Libra. Ou seja, aquela velha prática de mudar tudo para deixar tudo como está. Não muda. Então, eu acho que, resumindo, discutir televisão sem discutir, por exemplo, todo o resto, e todo o resto é todo o resto, não faz o menor sentido, porque então era melhor mudar a CBF, colocar a gente capaz, criar uma divisão liga dentro da CBF e deixar a CBF fazer, porque o que eu sinto? Para fazer mal feita a liga, que começa a dar problema, falta de controles, era melhor implementar uma mudança radical na CBF. Por que eu falo isso? Porque o presidente da CBF, sem nenhum demérito, ele está fazendo um trabalho muito bonito com o racismo, ele não tem preparo para tudo isso que a gente acabou de discutir aqui. E quem está por trás dele quer o status quo. Então, quem está por trás dele quer o status quo. Quem está por trás dele quer que tudo continue como está. Quem está por trás do presidente da CBF? Quem são justamente as pessoas que são as mais próximas da CBF, né? E aí a gente volta naquele programa antigo que eu fiz.
Hoje é a Leila, é o Júlio Casares, presidente do São Paulo, é o Landim, é a Rede Globo, né? São os de sempre. Qual é a minha briga? Eu fico na rede social, no Twitter, eu sou inimigo, a CBF me tirou da feira dela, eu tinha uma palestra para dar, eles me tiraram, então o que eu aprendi? Estou incomodando os poderosos do poder, e eu sou o único, então eu vou continuar fazendo por quê? Eu não quero estar na CBF, eu só quero que ela deixe a gente trabalhar, por exemplo, eu quero que um clube que eu atenda seja reconhecido no exterior como um clube importante, a CBF não permite. Então, resumindo, é isso, eu acho que a gente tem que conseguir a liga, mas se não, eu começaria do zero um projeto de reestruturação da CBF, onde a divisão liga seria um produto, onde os clubes teriam muito mais apelo, e o presidente da CBF um dos homens do clube. Quer dizer, a CBF vai ter que ter um presidente antenado com o futebol brasileiro. Hoje, cuidado que as federações sobrevivam, não faz nenhum sentido no sentido que nós estamos discutindo aqui, uma mudança radical com a Liga Brasileira. Olha que interessante. Essa entrevista aqui do Amir Somog foi dada há 1 ano atrás. Tá? Então, quando ele fala que quem perderia mais com isso seria a Federação Paulista, interessantemente, o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo, hoje é o cara que é o homem forte da LFU, é o cara que está brigando na LFU, ou seja, ele também tem as suas aspirações à CBF. Pode ser que essa grande reformulação da CBF passe pelo Reinaldo. Eu, particularmente, não acredito. Tá? Eu não ponho a minha mão no fogo pelo Reinaldo, mas o Reinaldo pode entender dessa forma. Logo, uma reformulação do futebol brasileiro, mesmo que afetasse a Federação Paulista, o Reinaldo, nesse caso, já estaria num outro patamar, porque já seria, digamos assim, um mandatário maior da CBF. E por que a Liga Forte União, além da questão financeira, incomoda tanto a Libra, incomoda tanto a Globo? Porque existe um player na Liga Forte União também que vem fazendo diferença. Por exemplo, o Botafogo. O Botafogo vem abalando o mercado, o Botafogo vem fazendo grandes contratações. O Botafogo é o clube que brigou pelo título até ali no final do campeonato e foi derrubado. Se derrubou também, obviamente, todo mundo sabe que o Botafogo foi incompetente no final do ano, mas o Botafogo foi diretamente prejudicado como alvo preferencial da arbitragem, como alvo preferencial da CBF. E o Botafogo, até o presente momento, vem sendo retaliado com o calendário, vem sendo retaliado com cartões absurdos que não são dados a favor do Botafogo, por exemplo, os cartões vermelhos que deveriam ter sido dados para jogadores para o Calegari do Fluminense, né, e para o Hugo Moura, jogador do Vasco, né, entrada criminosa que ocasionou um ferimento na perna do Tietchan, que ele precisou levar 6 pontos, e até agora, por exemplo, a gente não vê essa indignação. Imagina se isso é na canela de algum meio-campo do Flamengo. Imagina isso acontecendo na canela do Pedro. Para vocês terem uma ideia, o escarcéu que eles não iam estar fazendo nesse momento. Imagina que fosse na perna do Dudu, do Palmeiras. Né? Seria assim o fim do mundo, né? Seria o Armagedon aqui na Terra. Só que o Botafogo tem incomodado demais. O Botafogo tem se mostrado como uma das principais lideranças da LFU, da Liga Forte União. Então, o Botafogo vai ser, sim, alvo preferencial da CBF, e por isso que eu acredito que as chances de títulos de campeonatos organizados pela própria CBF para o Botafogo são menores, né? No caso da Copa do Brasil, no caso do Campeonato Brasileiro. A não ser que o Botafogo consiga vencer a arbitragem, consiga vencer a tudo e a todos, né? O que é uma coisa bem difícil. Para vocês terem uma ideia, o Botafogo vem fazendo no aniversário de 130 anos do Botafogo, inclusive, parabéns, meu amor, Botafogo. O Botafogo anunciou, né, vários jogadores importantes, a contratação mais cara do futebol brasileiro, e a pauta da mídia com relação a tudo que aconteceu no Botafogo foi tentar tornar tudo negativo, como, por exemplo, dizer que o Botafogo agora é um clube satélite, né, por causa dessas contratações. Mas será mesmo que o Botafogo é um clube satélite? Ou o futebol brasileiro seria o futebol satélite? Eu quero mostrar para vocês aqui, o próprio Amir Somog, no portal Poder 360, publicou uma reportagem que eu achei muito bacana, quando ele fala sobre a receita do futebol na Europa, né, das ligas europeias, e que o Campeonato Brasileiro caiu uma posição. Então, na Europa, por exemplo, a receita atingiu o recorde, né, na temporada de 2022-2023. Olha que interessante, eles tiveram uma alta de 16%, né? E as 5 principais ligas representam mais da metade dessas receitas.
Então, a gente está falando aqui das 5 principais ligas, ou seja, mais da metade dessas receitas, a gente está falando da Premier League, da Bundesliga, da La Liga, da Série A, da League One e da MLS, tá? No caso, a MLS, olha aí, a Major League Soccer dos Estados Unidos, ultrapassando a Liga Brasileira, né? Não, para mim não é nenhuma surpresa, vocês estão surpresos com isso? Agora dá uma olhada nesses números aqui, que interessantes. Ó. A Premier League, só de transmissão, e a transmissão ainda realmente é a principal receita de todos os campeonatos, né? Só de transmissão, a Premier League arrecada 3,7 bi, tá? Vou repetir, 3,7 bilhões, tá? Em euros, tá? Isso em euros. De marketing, né? O que ela consegue... e metade dessa transmissão, 54% da transmissão da Premier League é internacional. Vou repetir, mais da metade dos direitos de transmissão da Premier League é internacional, tá? O marketing, por exemplo, da Premier League gera algo em torno de 2,3 bilhões de euros, e o Match Day, né, que é o faturamento de dia de jogo, né, com ingresso, com restaurantes, bares, vendas de produtos no estádio também e tal, bate 1 bilhão de euros. Aí, quando você dá uma olhada na MLS, tá? Não vou nem comparar com o Brasileirão por enquanto. Olha na MLS, tá? A comparação da MLS. A transmissão da MLS, eles não conseguiram ainda fazer com que a MLS pegue pelo mundo, né? Que seja transmitido pelo mundo afora. E tem um motivo muito justo, né, para isso, né? Você tem o Messi jogando lá, mas é uma liga que ainda traz somente veteranos, jogadores veteranos em final de carreira, realmente. Então, ainda não é uma liga competitiva. Mas eles já arrecadam em marketing mais do que o Campeonato Brasileiro, mais do que o Brasileirão. Eles já estão arrecadando em marketing lá 0,6 bilhão de euros, tá? E em estádios, em match day, tá? Eles arrecadam mais nos estádios nos Estados Unidos do que no Brasil, ou seja, os estádios lá estão mais cheios, os ingressos são mais comercializados, eles vendem mais produtos nos seus estádios do que no Campeonato Brasileiro. Obviamente, porque se você coloca os seus clubes para jogar no domingo, 8h30 da noite, ou numa quarta-feira, 7 horas da noite, você tira torcedor, obviamente você está tirando receita dos clubes, né? Isso é óbvio, isso é uma coisa simples de se entender, tá? A Premier League é um case de sucesso incomparável, tá? Olha a distância dela para a Bundesliga, que é a segunda maior do mundo. É mais que o dobro, né? Em termos de arrecadação de transmissão. E no total é quase o dobro, né? De 7 bilhões de euros para 3,8 bilhões de euros. E a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro é a sexta maior do mundo, com 1,3, caindo, porque acabou de ser ultrapassada pela MLS. Parabéns, CBF, parabéns para a Libra, mas por que eles insistem nesse modelo, né? Por que eles querem manter esse modelo? Essa é a pergunta que permanece, né? E dá uma olhada aí, para vocês terem uma ideia como é que fica, em termos percentuais, a divisão das receitas, né? Da arrecadação nesses campeonatos. A Premier League, 53% é de transmissão, daqueles 7 bilhões que vocês viram, 53% é da transmissão de televisão, e eles têm a divisão mais justa do mundo. A divisão mais justa do mundo. Repetindo, tá? Enquanto aqui no Brasil eles lutam para manter a maior desigualdade do mundo em termos de divisão de cotas, que é inclusive o que criou o impasse que impossibilitou, inviabilizou a criação da Liga. Na Premier League, a receita do sucesso passa justamente pela uma divisão mais equânime das cotas de televisão, porque isso faz com que todos os clubes sejam mais competitivos, porque eles vão ter mais dinheiro para investir. E aqui no Brasil, uma Leila da vida, o Landim da vida, o Casares da vida, esses caras têm pavor a ouvir falar em competição. Eles não gostam de competição. São os capitalistas de goela, né? Na verdade, o que eles querem é ganhar, somente para eles. Eles não querem competir, eles querem ganhar, tá? E aí, quando a gente olha para a transmissão, por exemplo, no Brasil, 47% da receita dos clubes vem das transmissões, né? Vem da TV. 22% apenas de marketing e 31%, né, do match day. E quando a gente fala 31% do match day, é uma fatia considerável. Quando você é retalhado nessa receita aqui, você primeiro fica ultra dependente da receita da Globo e eles tiram seu torcedor do estádio,
você fica cada vez mais exposto à receita deles. Por que que então o Botafogo incomoda tanto? Porque o Botafogo hoje acaba, né, com o fato de ser SAF, a receita do Botafogo, né, não vem necessariamente, a maior parte da receita do Botafogo, obviamente, vem ainda da televisão, porém o Botafogo conseguiu criar outras fontes de receita e precisa criar mais ainda, precisa vender jogadores por valores grandes, mas o Botafogo, por fazer parte de uma holding, tem uma capacidade de investimento hoje, não o Botafogo, mas a holding, a Eagle, tem uma capacidade de investimento hoje que tira o Botafogo do controle da Libra. É por isso que existe essa chiadeira tão grande. E aí é por isso que a gente tem visto uma chiadeira tão grande com relação a fair play. Por que tem que ter fair play? O fair play no Brasil é discutido apenas de uma maneira extremamente superficial, quando eles dizem, por exemplo, que um clube não pode gastar mais do que arrecada. Ok, está tudo certo, eu concordo com isso. Só que você também precisa considerar que é fair play a divisão das cotas, a divisão das receitas. Que o argumento de que você tem mais torcida, logo você precisa receber mais receitas, não é fair. O que é fair em inglês? É justo. É uma questão de justiça. Isso não é fair. E se a gente olhar para o principal modelo da principal liga hoje no mundo, ela ensina para a gente que isso é uma falácia. Porque se fosse assim, Manchester United, Liverpool, torcidas assim, que são as maiores da Inglaterra, arrecadariam muito mais por causa da sua fanbase, por causa da sua quantidade de torcedores. E o critério simplesmente não é válido na Premier League. Se você tem a maior torcida do seu país, o que você precisa fazer é criar ativos no seu marketing para converter esse número em arrecadação. E o Flamengo já vem fazendo isso. O Corinthians, por exemplo, tem capacidade de se alavancar assim e por incompetência não consegue fazer. Aí é uma questão de incompetência de cada clube. Agora, o que você não pode fazer, porque isso não é justo, ou seja, não é fair play, é você criar uma desigualdade permanente no momento em que você tem como maior fonte de receita dos clubes as cotas de televisão e você cria uma discrepância gigantesca justamente nessas cotas e assim você cristaliza as diferenças no futebol nacional, no futebol brasileiro. Se não houver honestidade para discutir fair play, eu prefiro que continue do jeito que está. O Botafogo utilizando investimento, sim, da holding, da Eagle, e pelo fato do Botafogo ser um ativo da Eagle, o Botafogo tirar vantagem com relação a isso. Por quê? Porque você não pode ser a única freira, né, no prostíbulo. É isso que não dá para ser. Aliás, o Botafogo tem se portado dessa maneira com relação à arbitragem. A arbitragem no Brasil já subiu um degrau, já partiram para a violência física, porque o que estão fazendo com os jogadores do Botafogo, em qualquer momento desses, vai quebrar a perna do jogador. A coisa vai ficar muito séria. E os jogadores do Botafogo, com muita razão, daqui a pouco vão começar a ter medo de entrar em divididos, porque sabe que eles não vão ser... sabe que o jogador adversário que entrar com maldade, como foi o caso do jogador do Vasco contra o Botafogo, não será punido. Ou seja, eles, o lado de lá, já partiu para a violência física. E a gente está simplesmente olhando a coisa acontecer, com o discurso todo certinho, todo bonito, mandando ofício para a CBF, só que a gente está chegando no momento em que a guerra está escalando, que a luta está escalando e a gente está sendo a única freira no prostíbulo. O Botafogo não pode deixar que isso aconteça, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, você já sabe o que tem que fazer. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de conteúdos novos. Seja membro Helenos e Helenas aqui no canal do Caboclo. Por menos de R$ 4,99, por menos de R$ 5,00, você se torna membro do canal do Caboclo e recebe vídeos como esse em primeira mão. E você também pode ajudar o canal do Caboclo, pode fortalecer o canal do Caboclo mandando um pix para minha chave canaldocaboclo@gmail.com. Eu volto a qualquer momento com mais um vídeo. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.